Graça e paz a todos. Eu até fiquei assustado, né? Porque você vê a questão que fica na mente da gente, né? A igreja ora, a igreja louva, depois vem a ceia, depois vem a oferta, depois vem a pregação. Né? Aí a gente acostuma, né, com essas coisas, né? E a mensagem aqui é agora, né? Antes da ceia, antes da oferta. E isso é bom, né? Graças a Deus. Bom, primeiramente quero agradecer mais essa oportunidade, esse privilégio que temos de poder compartilhar a palavra de Deus. E foi-me solicitado a leitura de Salmos, né? E eu gosto do Salmo 145, enfim, o livro de Salmos, na verdade, ele faz parte do meu rol de mensagens, né? Enfim, eu tenho diversas mensagens no livro de Salmos, mas o Salmo 145, ele é impactante por conta dessa manifestação de exaltação a Deus, né? E eu gosto muito disso. Só que aí foi solicitada a leitura da mensagem também. E aí eu tenho diversas escrituras aqui que eu poderia compartilhar, mas aí Salmo 115, verso 1, que particularmente também aprecio muito. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas somente ao teu nome, por tua bondade e por tua fidelidade. E é assim mesmo, tudo o que fazemos é por causa de Deus, é para Deus. Por quê? Porque tem coisas na vida humana que nós precisamos reconhecer que elas só pertencem a Deus e a ninguém mais. E a gente precisa pegar essas coisas, creio eu, e guardá-las no coração. Afinal de contas, nós estamos vivendo nessa busca da perfeição. E perfeição nós definimos como um processo. E processo aqui, né, a palavra solta, ela pode, né, se tem muitos advogados aqui, já entendem de um modo, né? Mas só para a gente deixar bem definido para a gente, o processo envolve o desenvolvimento da nossa vida junto a Deus. Processo, desenvolvimento. A gente leu isso ontem em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, que fala desse desenvolvimento da salvação, né? Desse processo do qual nós fazemos parte e vamos trabalhar com ele a vida toda. Pensando nisso, e também em dar a Deus o que lhe é devido, Salmo 115, eu diria, memorizado, guardado, vivido, experimentado, pode nos lembrar sempre que tudo o que fazemos não é por nós mesmos, mas é por causa da atuação de Deus em nós. Todas as lutas que você enfrentar e vencer, é por causa de Deus. É porque você se colocou nas mãos de Deus. E isso certamente para mim tem muito sentido, porque isso me coloca naquela posição de humildade. Sempre. E lembrando sempre que ser humilde não é ser inferior a ninguém, como nós falamos também na EBD, mas é estar sempre em estado de alerta, pensando no bem do outro, mesmo que esse bem não volte para mim de alguma maneira, por parte do indivíduo, porque por parte de Deus eu sei que sempre vai voltar. Do mesmo modo, junto com a palavra humildade, está a palavra mansidão, que também nós falamos rapidamente ontem. O que é mansidão? Que é força sob controle, não é? E humildade tem a ver com isso, com esse estado de alerta, de simplicidade, da simplicidade das pombas, mas prudência como a serpente. Mateus 10,16, Jesus vai falar sobre isso. Ou seja, a humildade não é passividade, não, mas é uma ação consciente em direção
ao outro. E a gente mantém sempre o nosso lugar, porque sabe que no final das contas, a glória é sempre para Deus. Mas nós colocamos aqui 5 coisas que pertencem a Deus, ou que são de Deus, mas nós sabemos que tem muito mais do que isso. Mas essas 5 que nós vamos tratar, que nós vamos mencionar, elas podem servir de guia para uma vida perfeita, como Deus espera. Uma vida mais dependente dEle. Nós vamos falar de 5 coisas que podem nos ajudar a refletir e a saber que, independente de qualquer coisa que aconteça fora de mim, eu já sei qual é o resultado e eu sei que eu vou chegar. Foi bom os hinos, creio eu que, movido pelo Espírito de Deus, tem muito a ver com o que nós falamos ontem e com o que nós vamos falar também agora. Mas quais são as 5 coisas que são de Deus e que não pertencem a nós, em hipótese alguma? A primeira, o tempo. Você já deve ter usado a expressão, não tenho tempo, ou se tiver tempo, enfim, como se nós tivéssemos o controle sobre o tempo. Mas o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Haja vista, teve uma ocasião em que os discípulos, na partida de Jesus, perguntaram para ele: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Atos 1:6. Jesus respondeu, em verso 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Não se preocupe com isso, porque o tempo pertence a Deus. Ele é o dono do tempo e Ele é atemporal. Ele não vive sob a tutela das 24 horas que você e eu temos, que foi dada por Ele. Não. Ele é o Senhor do tempo. Por isso, vale a pena a gente pensar nessa reflexão, se eu tenho usado o meu tempo para glorificar a Deus. Em tudo que faço, seja no curso que você escolheu para a sua formação acadêmica, sua profissão, seja nos relacionamentos que você tem, seja no seu casamento, seja em qualquer situação, se você e eu usamos o tempo que foi dado por Deus para que Deus seja glorificado com aquilo que você faz, com aquilo que você apresenta a Ele. E é necessário compreender, nesse aspecto, que há tempo para tudo. E se nós compreendermos que o tempo é de Deus, nós não vamos permitir que a ansiedade tome conta de nós, se aquilo que eu almejo ainda não chegou. Porque o tempo é de Deus, não é meu. Então, no seu tempo e segundo a sua vontade, que nós vamos falar também sobre isso, Deus há de cumprir aquilo que Ele falou. Há tempo para tudo, vai dizer Salomão no livro de Eclesiastes. No tempo certo as coisas vão acontecer, segundo a vontade e o propósito de Deus. E aí nós entramos na segunda coisa, ou no segundo aspecto, que é de Deus. Que é justamente o propósito. O propósito, ou o desígnio, se você preferir, pertence a Deus. Abra em Lucas capítulo 7, verso 30, para nós descobrirmos isso. Para nós pensarmos nisso. Esse é um texto, mas tem outros que a gente pode pensar, que a gente pode trabalhar. Lucas 7,30, escolhemos por quê? Porque diz lá, em Lucas 7, verso 30, mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles,
não sendo batizados por João. De quem é o propósito? De quem são as determinações? É de Deus. Não é minha. Mas Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, decidiu nos conceder a oportunidade de participar do seu propósito. Ou do seu plano, se você preferir. E aí, quando nós caminhamos e viajamos pela Escritura, e vamos para Atos capítulo 13, verso 48, nós vamos perceber que os gentios aceitaram o propósito ou o desígnio de Deus para as suas vidas. E diz Atos 13, 48. Olha que, ao meu ver, maravilha nós temos aqui. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Designados para o propósito da vida eterna, que na verdade é o que Deus quer para mim e para você. Deus tem o seu propósito para a humanidade. O propósito é dele. E alguns vão rejeitar, como os fariseus, e outros vão aceitar os propósitos de Deus para a sua vida. Nesse aspecto, vale a pena a gente lembrar que tem também uma responsabilidade que é nossa. O propósito é de Deus, mas há algo que é de minha responsabilidade, que é de sua responsabilidade, que aí nós podemos encontrar em Provérbios capítulo 16, Provérbios capítulo 16, um trecho bastante, eu diria, conhecido, mas que cabe bem nesse momento, porque diz lá a palavra do Senhor. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Se nós entendermos o propósito como sendo de Deus, nós vamos planejar a nossa vida, mas vamos deixar em suas mãos, para que Ele faça segundo a sua vontade e o seu propósito. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Portanto, está escrito: consagre, dedique, entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu creio nisso. Os planos de Deus, os propósitos de Deus, jamais serão frustrados. No caminho pode haver espinhos, no caminho pode haver obstáculos, mas Deus cumprirá o seu propósito, que é dele, na minha vida, na sua vida. E verso 9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Entregue os seus caminhos a Deus. Você cantou. Bom, eu não sei se você prestou atenção, eu creio que sim. Aquele louvor, achei lindo, não conhecia, mas cabe bem. Cabe bem. Entregue ao Senhor os seus caminhos, e não importam as circunstâncias. Deus vai cumprir o seu propósito, a sua determinação em minha vida, na sua vida. Mas quando isso acontecer, isso nos leva ao Salmo 115, que nós lemos inicialmente. Não a nós, Senhor. Nenhuma glória para nós, mas somente ao teu nome, por tua bondade e por tua fidelidade. Eu gosto desse trecho, porque ele me coloca no meu lugar. E os fariseus, mais uma vez, não entenderam isso. Eles estavam sempre buscando a glória dos homens.
E eles foram repreendidos por isso. João capítulo 5, verso 44, nos faz também refletir sobre isso. E a palavra de Deus nos diz: como vocês podem crer, se vocês aceitam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? E aí João continua essa reflexão, e nós chegamos no capítulo 12 e vemos o que aconteceu. João 12, 42 e 43 nos diz: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação, a glória dos homens, do que a aprovação, a glória de Deus. A glória pertence a Deus. E Isaías vai dizer no capítulo 42, verso 8, que Deus não dará a glória dele para ninguém. Portanto, estou aqui na qualidade de servo de Deus, que reconhece perante a igreja dele, que só a ele a glória, a mais ninguém. Estamos aqui só cumprindo o nosso dever, que aliás, há algo que nós precisamos pensar, que nós somos devedores. E uma das coisas que devemos a Deus é a glória ao seu nome. Deus não depende de mim, porque a glória é dele, mas ele espera que eu lhe conceda aquilo que é dele, a glória dele. Portanto, reconheça que eu e você, perante ele, somos devedores. E que nós não venhamos a agir como aquelas pessoas, ou os fariseus, que querem glória para si e esquecem a glória de Deus, ou de dar glória a Deus em sua vida. É importante que a gente compreenda cada vez mais que o tempo pertence a Ele, que o propósito da nossa vida está em suas mãos, mas Ele sempre quer o melhor para nós. Se nós caminharmos trilharmos esse caminho, certamente nós reconheceremos que a glória pertence a Ele. E isso nos leva a reconhecer também a quarta coisa que pertence a Deus, que é a vontade. Abra comigo em Lucas 22, 42. Bastante conhecido, mas esse eu gostaria ou faço questão de ler, porque envolve o nosso amado, o Senhor Jesus. Lucas 22, 42. De vez em quando, é importante que a gente vá visitar o jardim do Getsemane. Você já fez isso? Eu faço isso, mentalmente. Eu vou visitar o jardim e encontro o meu Senhor sofrendo. Encontro o meu Senhor angustiado. Angustiado. Encontro o meu Senhor angustiado até a morte, mas não desistindo do propósito de Deus, não desistindo de dar glória a Deus, não desistindo de reconhecer que o tempo é de Deus, e a seu tempo Ele cumprirá o seu propósito. Portanto, no jardim, se de vez em quando você se encontrar no jardim do Getsemane, e trilhando aquele lugar, caminhando por ele, e você encontrar o seu Senhor angustiado, sofrendo,
você vai se identificar com Ele. E você vai ter a força dEle. Mesmo que o sofrimento ele seja tão intenso, até a morte, mas se você se identificar com Ele, porque Ele se identifica com você e comigo, você vai dizer o que Ele disse. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E sabe por que Jesus disse isso? Porque em João 6,38, ele disse: desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Por que você foi chamado? Por que eu fui chamado? Para fazer a vontade de Deus. A vontade é de Deus, não importam as circunstâncias. Porque Deus, a seu tempo, cumprirá seu propósito. Porque Deus, a seu tempo, será glorificado, porque a glória é dele. E a vontade é dele. Jesus não questionou a vontade do Pai. Ele se submeteu à vontade dele. E essa decisão não foi tomada de uma hora para outra. Ela foi tomada desde que ele saiu do céu para vir para cá. Portanto, nós temos condições de fazer o mesmo. Se reconhecermos que o nosso tempo é dele, se reconhecermos que o propósito da nossa vida é dele, se reconhecermos que a glória é dele, decidiremos sempre pela sua vontade. Sabe por quê? Por causa do quinto passo, quinta coisa que é de Deus. E está em Eclesiastes 12:7. Vamos lá? Vivenciar, experimentar aquilo que Deus está nos dando. Está escrito. Bom, vamos ler os 6 e o 7, que dá melhor contexto. Diz assim a palavra do Senhor: sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito pertence a Deus. Você percebe que você respira? Às vezes nós não percebemos. Às vezes a gente caminha no tempo que é de Deus. Às vezes a gente está buscando o propósito da nossa vida, que é de Deus. Às vezes a gente está buscando glória, mas sabemos que a glória, agora sabemos que a glória é de Deus. Às vezes estamos buscando a nossa vontade, mas sabemos que a vontade é de Deus. Por quê? Porque o Espírito, o fôlego, a respiração, que leva você e a mim a experimentar todas as coisas anteriores e a reconhecer que são de Deus, essa respiração, ou esse Espírito, também é de Deus. Só que agora, nós sabemos, ou confirmamos o que já sabíamos, que esse Espírito, que esse fôlego, que essa respiração, ela vai voltar para Deus. Porque foi Deus que o deu.
Porém, há algo em mim, há algo em você que será julgado por ele. Que aí nós chamamos, a Bíblia chama, os dois termos se confundem, eles se fundem em alguns momentos, espírito e alma, mas eles têm uma pequena distinção, porque o espírito volta a Deus que o deu, o fôlego de vida, e a alma, a sede dos pensamentos, serão julgadas por Deus, porque também é eterno. Portanto, sabendo disso, como você irá decidir dar continuidade à sua jornada aqui nessa terra? Sugiro que você e eu entreguemos aquilo que é de Deus. O tempo que você e eu achamos que temos, não temos, porque ele pertence a Deus. O propósito da nossa vida, da nossa existência, que envolve o chamado de Deus, para nós, pertence a Deus. Se compreendermos isso, reconheceremos que a glória de tudo que fazemos pertence a Deus. Por quê? Porque estamos submetidos à vontade que é de Deus. E sabemos que daqui a um tempo, sejam minutos, horas, dias ou anos, nossa respiração ou o nosso espírito irá cessar. O nosso corpo irá se desfazer, mas o espírito voltará àquele que o deu. E depois, para onde você vai? Que Deus te abençoe e que você tenha claramente a resposta. Porque tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus e é para Deus. Porém, tudo que Deus espera de nós é uma entrega a cada dia que Ele nos dá. Eu sempre acreditei que era eu que levantava da cama todas as manhãs. Sempre acreditei nisso. Até um dia que eu estava lendo o profeta Isaías, capítulo 50, verso 4. E ele diz: Ele me acorda todas as manhãs. E hoje eu sei que quem me levanta, que quem me acorda é Deus. Por isso, a cada manhã, faço desse momento que estou compartilhando com vocês, a minha entrega a Deus. Do meu tempo, do propósito, da glória, da vontade e do Espírito. Para que quando esse momento último chegar, Ele me encontre preparado. Por quê? Porque tudo é dele, tudo é para Ele, e todas as coisas são para Ele. Portanto, enquanto eu estiver aqui, eu, Edivaldo José, tomarei a decisão de dizer: não a mim, Senhor, nenhuma glória para mim, mas somente ao teu nome, por tua bondade e por tua fidelidade. Que Deus abençoe sua vida.